Olá, sejam todos muito bem-vindos! Graças a Deus que chegou o momento de nós nos encontrarmos, porque a nossa lição de hoje vem trazendo uma história maravilhosa que o nosso amigo Jeremias vem trocar essa experiência que ele teve com Deus, mas claro, numa linguagem maternal. É por isso que nós temos aqui, com o nosso programa de educação cristã continuada, o nosso PEC, a revista do maternal, que vem orientando papais, mamães, professores da escola dominical, professores de cultos infantis, enfim, é bom demais ter a companhia de todos vocês. E eu estou ansiosa, preparando tudo aqui para compartilhar com vocês a nossa lição de número 5. Uau, que legal! Que na lição de hoje nós vamos mostrar para as crianças, mesmo do maternal, aquela noção do que é bom, do que é ruim. Aí a gente aproveita exatamente o que o nosso amigo Jeremias, tudo bem, Jeremias, ele vem trazendo para nós. E está escrito uma experiência maravilhosa, uma conversa muito legal que Deus teve com Jeremias, exatamente para falar do que significa 2 cestos lindos que Deus mostrou com as frutas bem legais. Então vamos lá para a nossa lição de número 5. Uau! 2 cestos de figos, isso mesmo. É o título da nossa lição. E esse texto está aqui, olhem, no livro de Jeremias, no capítulo 24. E você vai ler, claro, papai, mamãe, professores, todos nós vamos ler o que está escrito em Jeremias 24, 1 a 10. Então você vai seguir as orientações da nossa revista do professor, vai preparar tudo e aí eu vou te dizer um monte de ideias. Vamos lá então? Agora, sempre nós podemos lembrar do que nós colocamos na nossa lâmina. Vamos ver? Olha aí! Os 2 cestos de figos é o título da nossa lição 5 e temos um objetivo. É aquilo que a gente quer que os nossos pequeninos tenham a compreensão, o entendimento. É o quê? Vamos ler o objetivo? Pais e educadores. No término do ensino de hoje, a criança deverá saber que Deus abençoa as pessoas que o amam. Pronto, quem ama papai do céu, Deus abençoa. Isso aí! E aquele versículo, lembra? Guardando no coração? Vamos ver qual é que nós escolhemos para a lição de hoje? Olha a nossa lâmina. O Senhor é bom. O Senhor é bom, ai que maravilha! E você já sabe que para falar, conversar com os pequeninos, olho a olho, é importante algo que você tenha para mostrar para as crianças. E é aí que a gente traz, não é? O nosso boneco fofinho, Jesus! Lembra que nós já conversamos sobre isso? Quando eu vou ensinar falar sobre Deus, sobre Papai do Céu, sobre o Senhor, sobre Jesus, enfim, a gente sempre mostra o mesmo personagem, porque a criança, ela entende que nós estamos falando de Papai do Céu, do Divino, de Deus, de Jesus, ok? Combinado? Então, quando você conversa com os seus pequeninos e diz, o Senhor é bom, uau, Salmo 105 diz isso, na palavra de Deus, o Senhor é bom, pronto. Vá sempre repetindo isso para o seu pequenino, combinado? Agora vamos lá, que eu quero compartilhar com vocês sobre os recursos didáticos da nossa história de hoje. Presta atenção aí na nossa lâmina que está escrito. A primeira coisa, o primeiro recurso didático é aquilo que eu vou usar para ensinar a palavra de Deus. É a própria Bíblia, claro, em primeiro lugar. Depois, uma das coisas que a gente traz para você na revista do professor, bem nas primeiras páginas, você está vendo aí 2 QR Code? Isso aí é para facilitar a sua vida. Como assim? Você vai com a câmera do seu celular na revista aqui do professor e você vai apontar. Olha que legal, olha! Aí você vai
tanto baixar as figuras e imprimir aonde você está. Olha que legal! E você também, no outro QR Code, você terá acesso a assistir as videoaulas, essas nossas videoaulas do maternal, do primário, dos juniores, toda a nossa equipe, com muito carinho a gente prepara tudo isso para você. Uau, que legal, né? Aí, pronto, vamos lá os nossos recursos. Você vai ver que do QR Code são essas figuras aqui da nossa lição de hoje. Nós chamamos de lâmina. São essas folhas aqui. Olha que legal. Tá vendo? 2 cestos, 2 tipos de frutinhas, figos. Ah, o que isso significa? Um claro, outro mais escuro. Calma lá, a gente vai explicar tudo, tá bom? Já imprimiu? Recorta, plastifica, porque a criançada pode pegar. Se tiver com mãozinha molhada, não terá nenhum problema. Faça isso que seu material vai ter uma durabilidade melhor, combinado? Tá bom? E aí, agora, como é que eu vou ensinar sobre isso, sobre os 2 cestos de figos? O que isso significa? Isso foi uma conversa muito legal entre Deus e Jeremias. Mas olha, sabe de uma coisa? Nós preparamos sempre o nosso e apresentamos para os bebês o nosso boneco Jeremias, tão fofinho, bonitinho, gostoso de pegar. E aí, a criançada curte de montão e é o nosso personagem principal deste trimestre, tá bom? Legal, né? E aí, é algo que você pode confeccionar, que você pode fazer. Aí, se você disser, mas eu não consigo fazer um bonequinho de pano, como é que eu faço? Compra um boneco de brinquedo, personaliza, dá uma olhada nas figuras, na capa da nossa revista. E aí, faz uma roupinha parecida. Gente, vamos lá, use a criatividade. Deus te chamou para esse ministério tão legal, tá certo? E aí, para a turminha dos bebês, olha o que eu produzi aqui. Você pode utilizar para a turminha do maternal de 2 a 3 anos, não só do berçário. Mas olha que legal, eu usei aqui esses 2 cestinhos. Aí, olha que bonitinho. Isso aqui são os figos, representando os figos, figos murchinhos, olha, oh meu Deus, é tudo de tecido, de algodão, tricoline, com enchimento eu fiz, olha, bordei aqui, olha, tá vendo? Para representar que tá estragado, que tá ruim, vamos lá, olha que legal. E aí você faz exatamente assim, um formato tortinho mesmo, para mostrar que o fruto, ele está todo ruinzinho, oh meu Deus, mas é bonito, é ou não é? E aí você pode fazer uma almofadinha. Deixa eu tirar os figos daqui para eu mostrar para vocês. Olha que legal, dá uma olhada, gente. Eu aproveitei os retalhinhos de TNT. Olha que legal, eu fiz umas folhinhas, costurei na máquina. Deixa eu mostrar assim, olha aqui, olha. Tá vendo? Olha, retalhinhos de TNT. Olha, dobrei, costurei, virei, ficou essas folhinhas, ficaram um monte de folhinhas assim. E aqui uma almofadinha bem legal, olha que fofinha, olha. Isso aqui eu posso usar em várias atividades, historinhas com os meus pequeninos, não oferece perigo nenhum. E o melhor, eu posso usar em outras lições, em outras histórias. Bacana, né? E agora eu vou colocar os figos aqui, as frutinhas aqui, para contar história para o meu bebê. Olha as frutinhas, os figos bons, outro cestinho. Gente, olha que fofurinha. E aí, aproveita, chama as tuas amigas aí da igreja. Gente, vocês não estão fazendo nada, vamos trabalhar para Jesus, vamos confeccionar material bíblico. E olha que legal que vai ficar esses figos. E vamos à nossa história, porque se você também não tiver tudo isso, você já sabe que tem as figuras. E aí, eu sugiro que você dê um cortezinho assim na figura, tá certo? E que você recorte as figuras dos figos para poder encaixar na cestinha. Pronto, olha que legal. Vamos à nossa história? Os nossos bebês estão de barriguinha cheia, estão lá entre as almofadinhas com as queridas que trabalham no berçário. A gente
Aproveita e manda um beijo para todo mundo. Bom, aí eu olho nos olhos do meu bebê ou dos meus bebês e eu mostro quem? Jeremias. Eu digo, olá, bebê, esse é o nosso amigo Jeremias. Olha o que Jeremias encontrou aqui. São 2 cestinhos. Xiii, o que será que tem aqui? Você pode até cobrir com um paninho e dizer, vamos ver o que é que tem aqui. Uau! Isso ajuda a prender a atenção do seu bebê, tá bom? E olhem só, são 2. Cheiro, dá um cheiro, Jeremias. Esses parecem que estão ótimos. Esses nem tanto, estão meio ruins. E o que será que isso significa? Sabe o que é? É que Papai do Céu mostrou para Jeremias 2 cestos de figos. E ele disse, olha Jeremias, tá vendo esses figos bonzinhos? Representa aquelas pessoas que amam Papai do Céu, fazem coisas que Papai do Céu fica feliz. Mas estes frutos aqui, não tão legais, representa aquelas pessoas que fazem coisas que deixam Papai do Céu triste, sabe? E mais aquelas pessoas que fazem coisas que agradam o coração do Papai do Céu, elas são felizes e abençoadas. É isso mesmo, Jeremias? Uau, que legal! Simples assim. E você conta a história para o seu bebê, pode permitir que o bebezinho segure, né? Você sabe que o bebê está naquela fase que gosta de colocar coisas na boca, mas lembra? Olha só, é tudo de tecidos e fofinhos, não oferece nenhum perigo. Agora, para a criançada de 2 a 3 anos, você pode arrumar uma mesa bem legal como esta, coloca um flanelógrafo assim, e aí você pode dar uma cara bonita no seu flanelógrafo, fazendo um envelope para ele, como de feltro, como este daqui. Deixa eu virar assim, olha, para mostrar aqui na câmera, tá vendo? É papelão, todo encapado de papel. Eu fiz um envelope mudando aqui, olha só, de um lado com uma paisagem de gramas, de montanhas e de céu. Do outro lado, no mesmo envelope, eu só coloquei 2 cores porque serve para outra história, outro cenário. Bacana, né? Então vamos lá. Tá aqui o nosso cenário. E agora, a turminha está sentada com você, você diz assim, olha, em um certo dia, a palavra de Deus diz que o profeta Jeremias estava falando com Deus. Como é que a gente fala com Deus? Em oração, pois é. E aí, Deus mostrou para ele algo muito especial. 2 cestinhos. Olha, Deus mostrou para Jeremias 2 cestos. 2 cestos, sim, 2 cestos. Se você não tiver, como produzir assim, você pode mostrar no flanelógrafo. Mas vamos lá. E aí ele disse assim, Deus, o que significa esses 2 cestos? Eu estou vendo que tem alguma coisa ali dentro? Sim, no primeiro cesto tem uns figos, umas frutas que são boas e no outro não estão tão boas assim. O que será que isso significa? E aí Deus falou para Jeremias e disse para ele, olha meu filho, é o seguinte, é que esse cesto que tem frutas tão bonitas e viçosas, tão lindas e cheirosas, significa pessoas que amam Papai do Céu, que fazem coisas que Papai do Céu fica muito feliz. Mas as pessoas que vivem fazendo coisas que não agradam a Deus, que a gente chama de pecado, que faz um monte de coisa errada, são como esses frutos aqui. Não estão legais. Olhem só como mostra a nossa figura. E essas pessoas não estão andando conforme Deus quer, fazendo as coisas que agradam a Papai do Céu. E sabe de uma coisa? Deus disse, olha, assim mesmo como esses 2 cestos de figos são as pessoas que me amam e as que me deixam triste, as pessoas que amam Papai do Céu, elas são
abençoadas. Tudo que elas fazem tem a bênção de Deus. Uau, que legal! Muito bem, Jeremias. Palminhas para você. E ele falou isso para todos os amigos dele. Legal, né? E aí, nós podemos lembrar de Jeremias, fazer as coisas que deixam o Papai do Céu feliz, porque nós o amamos. Então a gente vai dizer isso para ele. Como? Orando. Vamos lá, todo mundo orando. Querido Deus, eu quero sempre confiar em Ti e fazer coisas que agradam o Teu coração. Todo mundo manda beijo para Papai do Céu. É isso aí. Legal, né? Aí você pode, depois da oração, agora bota a meninada em pé e você pode cantar com elas uma musiquinhas e fazer um visual divertido. Deus lhe tem amor. Olha que legal. A música diz: passarinho, como vai pelos ares a subir? Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Uau! Olha que passarinho fofinho e balança as asinhas. Olha, isso tudo é de retalhinhos de feltro que você pode fazer para os seus pequeninos. Ó, florzinhas, como vão? Suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Menininho, como vai? Você vale muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhe tem amor. Ah, que legal, né? Pronto. Divirta-se com seus pequeninos. E aí, depois disso, cantou, já ensinou a palavra de Deus. Aí vai lá na revista do aluno para fazer uma atividade muito legal. Aliás, em cada uma das lições, olha que legal a lição de número 5. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui. A lição de número 5 tem atividade para os bebês e para a turminha de 2 a 3 anos, que vai estimular a percepção, coordenação. Ele vai ligar os pontinhos, olha, sobre os frutinhos bons ligando aos bons, os frutos ruins ligando para os frutos ruins. Tá vendo como é que é? Pois é, tudo isso seu filho vai aprender e vai crescendo, aprendendo a palavra de Deus e desenvolvendo as habilidades. Legal, né? Bacana? Então aproveite as nossas sugestões e que Deus abençoe a tua vida, teu ministério. Vá produzindo tudo que você puder produzir, porque você logo, logo terá bastante materiais e são materiais que você pode utilizar em outras histórias, em cânticos para ensinar os seus pequeninos, tá certo? Que Deus te abençoe e que aproveite e vamos juntos ganhar vidas para Jesus desde os bebês, do maternal, porque eles precisam também ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Costumo dar essa saudação porque você é um professor muito especial, alguém privilegiado por Deus para estar todos os domingos com aqueles pequeninos tão preciosos do Senhor. A nossa revista de hoje está muito legal, a nossa lição especialíssima e nós vamos já ler e convidamos você a abrir a sua revista na lição de número 5 e vamos conferir quais são as sugestões de hoje. Vamos lá? Lição de número 5. Tema: Jeremias e os 2 cestos de figos. Encontrando o tesouro. Jeremias, capítulo 24. Guardando no coração. Porei no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus. Jeremias 24, 7. O objetivo é ensinar que Deus ama um coração que se arrepende dos seus erros. Vamos louvar? Nós temos 2 sugestões de corinhos. Meu coração era sujo e meu coração. Orientações importantes. Para ilustrar o tema Jeremias e os 2 cestos de figos, sugerimos providenciar 2 cestinhos com frutas semelhantes ao figo, caso não consiga a própria fruta. Lembre-se de que os cestos devem ter frutas com aparências diferentes, umas bonitas e outras feias. Se preferir, utilize apenas a figura do painel com o apoio visual.
Aproveite o tema para incentivar as crianças a comerem frutas, destacando a importância delas para a saúde. Professor, nesta faixa etária, a criança aprende muito mais pelo que vê do que pelo que ouve. Seja um canal de bênção na vida dos seus alunos. Seja um canal de bênção na vida da tua criança, professor. Esse é o desejo de Deus e é o nosso desejo também. E agora vamos ver como ficou o nosso guardando no coração esse momento super maravilhoso, onde nós podemos ajudar as nossas crianças a aprenderem a palavra de Deus, a memorizarem a Bíblia Sagrada. E hoje a escolha do nosso versículo foi o versículo 7 do capítulo 24 de Jeremias, tá? Que diz assim: porém, no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou seu Deus. Que mensagem poderosa! E aí a nossa ideia, a ideia da tua revista é que você ou faça impresso, como você está vendo aqui, ou faça manual. Desde que você dê um jeitinho de colocar estes visuais, dos 2 cestos, para que todo o contexto da tua lição fique bem fixo na mente da criança. Essas verdades que nós vamos aprender na hora da lição. Aqui na hora do versículo você vai explorar bem a palavra do versículo, mas os detalhes sobre por que foram colocados os 2 cestos diferentes, as crianças vão aprender na hora da história, tá? Certo é, o nosso Deus, ele é tão poderoso, tão maravilhoso, você vai dizer para a sua criança que ele mostra pra gente em visões, em sonhos, né, coisas que representam uma verdade, uma necessidade de nós aprendermos algo que o Senhor quer que nós saibamos. Então, estes 2 cestos não foram colocados aqui só por colocar. Eles têm um grande significado e você vai dizer para a sua criança, na hora da história, nós vamos saber o que significa dentro deste versículo, exatamente esses 2 cestos que Jeremias viu na sua visão. Tá bom, professor? Aproveite e será uma bênção. E você faz aquilo que você já sabe, né? As dinâmicas para que a sua criança possa fixar. Pede para as crianças lerem um lado da turma, o outro lado, chamar uma criança à frente. Tudo são formas que a gente trabalha a repetição do versículo com a nossa criança de forma bem bacana, sem forçar muito. Quando você perceber que a criança já esgotou a sua paciência, pare por ali, tá? E vamos dar continuidade. Vamos ver agora como ficou as nossas sugestões para a nossa história de hoje. Lição 5, que tem por tema Jeremias e os 2 cestos de figos. Ao começar a história, professor, ressalte a figura de Jeremias como um profeta escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe para falar ao povo de Israel a mensagem do Senhor. Anuncie também o tema de Jeremias com os 2 cestos e mostre para eles, os cestos que Jeremias teve em sua visão. Cestos bonitos e cestos feios, né? E aí você vai criar uma expectativa sobre o que Jeremias vai nos ensinar com esse tema tão interessante. O que será que os figos bonitos e os figos feios significam? Aproveite para levantar esse entusiasmo e essa necessidade das crianças quererem saber o que significa os figos bonitos e os figos feios. Professor, aproveite para ensinar que o figo é uma fruta muito gostosa. E onde é que nós encontramos o figo? Será que é na região norte? Na nordeste? Não. Figos, existe essa plantação lá nas regiões sul
e sudeste do nosso Brasil. Plantações bem grandes e bonitas, cheias de figos gostosos, né? E ressalte também a importância que o figo tem e de outras frutas para a nossa saúde, pois além de serem super gostosos, né? Possuem muitos nutrientes para o nosso corpo. Incentive as crianças, professor, a ter o hábito, a criar o hábito de comer frutas, né, saudáveis, a todos os dias, se possível, né, comer alguma fruta. Vai ser muito importante para a saúde da sua criança. Este é um momento onde nós precisamos aproveitar e também dar esses ensinos que são muito importantes para a vida das crianças. Bem, após essa importante introdução, você começa então a história, conforme as orientações da sua revista, tá? Você vai lembrar as crianças que nesse tempo aqui, o povo de Israel continuava fazendo um montão de coisas erradas e não queriam ouvir, a voz do Papai do Céu. Não queriam ouvir a Deus. Isso é muito triste, né? Ressalte para as crianças sempre esse lado que realmente fez com que Deus ficasse muito triste com o povo dele. E por causa da sua desobediência, você vai chamar as crianças para verem o que foi que aconteceu por causa da desobediência. O que aconteceu? O povo, você vai mostrar essa figura que você tem aí de apoio, tá? No link da sua revista. O povo foi levado por um rei, o rei Nabucodonosor. O povo todo foi levado. Que coisa triste, né? O povo se tornou prisioneiro do rei Nabucodonosor. E junto com o povo, sabem quem foi também levado para Babilônia? Um rei de Judá, chamado Joaquim. Joaquim foi levado também com o povo. Uau! Que coisa, né? Depois disso aí, Deus falou com Jeremias, Deus falou com Jeremias e ele lhe mostrou uma visão. Aí você dá uma pausa e pergunta das crianças, quem sabe o que é uma visão? Aí você vai junto com as crianças construir, né, esse conceito que uma visão é um sonho, é como um sonho, né? Que você vê as coisas como que se tivesse acordado, mas você está ali naquele momento adormecido e você então tem algo, Deus te mostra algo, foi como ele fez com Jeremias. Então na visão de Jeremias, ele viu o quê? 2 cestos. Aí você vai mostrar para as crianças os cestos bonitos, maduros, gostosos, cheirosos, que significam os corações daqueles que amam e obedecem ao Senhor. Você pode frisar e repetir com as crianças isso, porque a lição para a criança nessa faixa etária é justamente essa interação que você tem com ele. Você pergunta, vê se ele entendeu, se não entendeu, você repete de novo. Então, os figos bonitos significam corações que agradavam ao Senhor ou que agradam ao Senhor. E os figos que não são bonitos, que são feios, que estão assim, estão até com umas manchas, esses aqui significam os corações daqueles que não obedecem ao Senhor, tá bom? Bem, a conclusão que você vai tirar, professor, desta lição para a sua criança é que Deus conhecia o coração do seu povo, assim como Deus conhece o coração da criança, o nosso coração, tá? E aí você termina fazendo aquelas perguntas. As crianças já ouviram antes sobre as coisas que não agradavam a Deus, que o povo fazia. Aí você faz uma relação com elas de coisas que nós podemos fazer que também vão desagradar ao Senhor. Aí elas vão relatar, vocês vão perguntar com elas, vão conversar, e aí você diz que por isso que nós precisamos fazer coisas
fazermos coisas que agradam ao Senhor, para que nós possamos ter o nosso coração sempre bonito diante de Deus, tá bom? As atitudes boas que nós fazemos na nossa vida, no dia a dia, diante do Senhor, diante das pessoas, são como os figos bonitos e saudáveis. Aí você pode até perguntar, quem quer ter um coração saudável e bonito? Aí elas vão levantar a mãozinha e aí você vai então encerrar a sua lição daquele dia. E aí eu vou aproveitar agora mostrar para você, professor, como você pode construir os seus figos, tá? A nossa revista diz que você seja criativo ao fazer, né? Mas aí nós fizemos em casa e eu vou mostrar para você como foi que nós fizemos, tá? Nós usamos aqui, olha, esse aramezinho, que ele é próprio para fazer embalagens, olha, ele aqui que você conhece, que nós temos em vários tons, eu comprei em preto, e aqui é o papel crepom, comprei roxinho, e dentro dele nós temos uma bolinha de isopor, tá? Então, bolinha de isopor, você faz aqui um quadrado ou um redondo, ó, do papel, coloca aqui ele dentro, fecha como se fosse uma florzinha, e aí você vai ajustando, porque esse papel é totalmente ajustável, e aí você passa o lacre, e aí vai ficar assim, ó, tá bom? Super simples. Aqui eu peguei essa cestinha vazada para que pudesse aparecer melhor os figos. E a mesma coisa eu fiz com os figos feios, só que eu usei o papel mais escuro, usei o preto, pode usar o marrom, pode usar o cinza. E aí coloquei aqui em papeizinhos, eu colori o próprio papel crepom numa cor mais clara, pintei para ficar assim com essa aparência feia, né? Para mostrar que são os figos que já estão brocados, que não estão legais, tá bom? Então aí você vai poder mostrar para a criança e tudo isso faz com que a criança possa visualizar e entender melhor todo o contexto da tua lição, tá bom? As demais situações é aquilo que você já sempre tem visto aqui. Eu reutilizei aqui aquele tapetezinho que eu tenho de feltro, tá? Que eu uso sempre nas minhas histórias. Aqui para colocar como se fosse um suporte para segurar para colocar as cestinhas, eu fiz uma caixinha, ó, uma caixinha qualquer. Eu encapei com papel camurça, fiz como se fossem uns tijolinhos, tá bom? Dá para perceber aí, professor? Essa foi a minha criatividade. Eu sempre digo para você, seja criativo. Você poderia colocar em cima de outra coisa, de uma mesa, de uma pedra, tá? Desde que você esteja dentro do contexto, porque nós podemos ver aqui o contexto da nossa figura é este aqui, né? Então a gente tem que seguir mais ou menos essa linha de raciocínio para que não entre em conflito o cenário com o painel, tá? Aqui é o nosso Jeremias, que olha a semelhança, né? Muito interessante, isso foi tudo feito de propósito, né? Primeiro escolhemos a figura e com a figura escolhida nós mandamos construir o boneco, tá bom? Você pode fazer inclusive o seu de papel, colocar ele no pezinho que ele fica direitinho em pé. Ninguém tem desculpa de não fazer o seu Jeremias, tá? Podemos fazer de papel, pode mandar fazer impresso, você recorta, tá? Pode até plastificar e faz um suportezinho qualquer onde ele fica em pé. Não tem desculpa. Vamos fazer os nossos bonequinhos, tá? Quando nós temos cuidados com esses visuais, eles ficam para sempre com a gente. Por muito tempo eles nos acompanham nas nossas atividades, tá bom, professor? Agora vamos para ver os outros detalhes da nossa revista. Vamos lá. Bem, e dando continuidade àquilo que está na nossa revista, nós temos o Testando a Memória, onde você vai fazer 5 perguntinhas para seu aluno e as perguntinhas estão na revista, tá? Você pode ver aí, nós temos como o que Jeremias viu na visão. São perguntas pequenas, simples, mas que elas vão reforçar aquilo que você ensinou. Faça e você vai ver o quanto vai ser legal para o seu aluno, porque ele vai testar se realmente ele aprendeu aquilo que você ensinou. E depois desse momento, você também tem a nossa hora de fazer a pintura. Essa pintura
ela vai fazer parte do nosso álbum de Jeremias, o álbum de Jeremias que eles vão levar como lembrança no final do trimestre. E essa figura, professora, onde é que está? Está aí no link da sua revista, tá bom? Então todas as figuras estão no link de apoio da revista do professor. Você tem que fazer, porque é muito importante a sua criança no final ter o seu álbum, tá? E aí depois nós vamos para aquele momento super importante, olha, o momento do exercício. Gente, como está fofinho os nossos exercícios em gerais. Todos eles estão muito bonitinhos. Então você tem que incentivar o papai e a mamãe para comprar revista, para que a criança possa acompanhar e fazer os exercícios, tá? E por fim nós temos a nossa atividade extra, onde você poderá fazer em caixinha, em cestinha, tá? Deixa Deus te usar, seja criativo, tá? E a nossa criatividade aqui nós fizemos nessas caixas que nós já tínhamos, e aí eu coloquei aqui, criei aqui esse símbolo de legal, ok? Legal, então, ou seja, as atitudes legais, as coisas boas, porque você está lembrado, professor, que nós falamos dos cestos, né? Cestos com atitudes boas, que significam os cestos bons, com as frutas boas, que são corações bondosos, que fazem as coisas que agradam ao Senhor, e os figos ruins, que são aqueles das coisas que não agradam ao Senhor. Então aí nós temos aqui, né, o rostinho. Nós achamos melhor fazer um rostinho com a boquinha para baixo, né, dizendo coisa feia, né? Não é legal. E aí você leva algumas figuras. Nós colocamos na revista que você pode pegar qualquer figura, pode ser até de revistas, outras revistas, ou mesmo reaproveitar aquelas que nós temos aqui já durante todos esses dias que a gente está juntos com os nossos materiais, né? E aí nós temos aqui, olha, para as atitudes boas, você vai mostrar para as crianças, tá? Eu escolhi essa figura aqui, onde é de ajudar as pessoas. Você vai perguntar: o que isso significa? Deixe sempre as crianças participarem. Elas vão dizer que significa, né, ajudar alguém, dar algum dinheiro, dar algum apoio. E aí você vai dizer, isso é uma coisa boa ou não? Aí você vai colocar, de acordo com a resposta da criança, você vai colocar na cestinha de coisas boas ou de coisas que não são boas, tá bom? E aí você vai ter uma variedade de situações: ler Bíblia, estar com a família, cuidar das plantinhas, né? E elas vão dizendo onde ficarão essas figuras, de acordo com a tua orientação que você vai perguntando para elas. E aí você termina a sua aula, e que Deus vai com certeza abençoar a tua vida e a vida dos teus alunos. E nós aguardamos você aqui, se Deus quiser, na próxima videoaula para a gente aprender juntos. Deus te abençoe, fica na paz de Jesus. A paz do Senhor, queridos professores, que alegria estar aqui com você para mais essa aula muito especial para a modalidade juniores, que vai de 7 a 11 anos. É grande, mas a gente pode estar dividindo ela em 3 classes. E aí, na revista do professor tem lá explicando tudinho como é que você pode fazer. O importante é que você ministre uma aula abençoada e muito próspera, e também seja usado pelo Senhor. E hoje nós vamos para a lição de número 5. Vamos lá então? Lição de número 5, o tema é a escolha que traz consequência. Texto bíblico, Jeremias, capítulos 21 até o capítulo de número 24. O objetivo da lição, né? O que a gente pretende com esta lição de hoje? Ensinar que obedecer a Deus nem sempre é fácil, mas sempre é o melhor caminho para nós. Vamos louvar, é aquela canção bem animada que você vai cantar junto com as suas crianças. Pode ser no início da aula, antes de iniciar a lição. É Crianças Diante do Trono, e o título da música é Obedecer. E o guardando no coração é aquele versículo-chave que vamos extrair dos capítulos referente à lição de hoje. Então vamos pegar um único versículo e ensinar. E ele diz assim: diga ao povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias, capítulo 21, versículo de número 8. Então vamos lá, queridos professores, confeccionar o nosso versículo de hoje. A ideia
já sabe, né? Primeiro leia da Bíblia Sagrada, mostre para eles que esse versículo está aqui, ó, nesse livro maravilhoso. Depois a gente vai colocar a mão na massa, né? E a gente vai confeccionar o nosso versículo. Esse foi impresso, mas aí você pode usar a sua criatividade, fazer ele em papel cartão, pode fazer ele na cartolina, pode fazer ele no emborrachado, ou simplesmente você pode escrever num quadro branco se você tiver na sua sala de aula. Então a ideia é que você possa fazer uma figura, né, de um garotinho e dois caminhos. O caminho da vida você pode representar pela cor verde e o caminho da morte você representa pela cor preta. E o versículo diz assim: diga ao povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias, capítulo 21, versículo 8. Você vai trabalhar repetição, fazendo meninos, meninas, vai explicar palavras difíceis e vai explicar o contexto desse versículo, né? Você precisa aplicar o versículo na vida da criança. Depois disso, você faz o quê? Uma dinâmica. Por que eu tenho que fazer isso? Porque é uma maneira interativa e lúdica para você trabalhar com as crianças o ensino desse versículo. Então, você pode fazer aquela brincadeira da batatinha, né? Você pega algo que represente a vida, algo que represente a morte, está descrito aí na sua revista do professor, e aí você faz um círculo. Quando os dois objetos se encontrarem, eles vão ter que falar juntos o versículo. E aí, quem conseguir falar, você dá sempre um prêmiozinho, um brindezinho, um pirulito ou qualquer outro bombom, e assim você vai incentivar, porque o objetivo é que as crianças levem aqui, ó, num coração esse versículo e elas não esqueçam dessa sementinha que está sendo plantada no coração delas, tá bom? É hora agora de seguir as orientações importantes. O que é isso? Aquilo que a gente precisa saber para montar o nosso plano de aula. Então diz assim: monte 2 portas de papel cartão ou cartolina. Cada uma deve ter um dos títulos, vida ou morte. Atrás da porta vida, coloque figuras ou cartões com desenhos que representem bênçãos, como alegria, amor e saúde. Atrás da porta morte, você vai colocar figuras que representam coisas ruins, como tristeza, doença e afastamento de Deus. E, por fim, você vai encerrar falando: peça a um de seus alunos que escolha uma porta e peça para que veja o que nela contém. Faça a pergunta que consta na introdução. É hora agora do Você Sabia? É a introdução da lição de hoje, de número 5. Então, diz assim, o que a gente vai falar nesse início da história de hoje. Deus ofereceu ao povo de Israel 2 escolhas: o caminho da vida e o caminho da morte. Confiar em Deus traz vida, mas resistir e desobedecer leva à morte. Cada escolha tem consequências que afetam a nós e aos outros. É como se houvesse 2 portas para abrir. Qual você escolheria? A porta da vida traz bênçãos como alegria, amor e saúde. A porta da morte traz tristeza, doenças e afastamento de Deus. Essas portas representam ouvir a Deus ou seguir os próprios desejos. Deus nos mostra a porta para o caminho certo, o da vida. Para começar a aula de hoje, dentro do Você Sabia, a gente vai explicar para as crianças que Deus ofereceu ao povo de Israel uma escolha e eles tinham 2 caminhos. E quais eram esses caminhos? O caminho da vida e o caminho da morte. E aí a gente vai mostrar isso para as crianças. De que maneira? Você pode estar confeccionando 2 portas, né? Essas daqui foram impressas, mas aí você pode encontrar alguém que desenhe, que faça bem legal, e aí você pode fazer no papel cartão ou qualquer outro material disponível e faça aí as 2 portas. Em uma, a palavra vida e na outra, a palavra morte. E aí você pode escolher 2 crianças, né? E chamá-las e perguntar: que porta você escolhe? E aí a primeira criança: eu escolho a porta da vida. E você sabe o que tem atrás da porta da vida? Vai causar toda aquela expectativa. Elas: não. E aí você pede em seguida para que a criança vire. Olha só o que tem aqui. O rostinho de uma criança. Tá triste ou tá alegre? Tá alegre, isso mesmo, porque aqui na porta da vida, quando nós obedecemos e escolhemos o caminho da vida, nós trazemos para nós o quê? O amor, a alegria, e nós podemos também atrair para nós saúde. E na porta da morte, o que será que tem? Tem algo que não é tão legal, sabe o que é? Olha aqui, o rostinho de um garotinho triste.
E a morte é exatamente isso, né? O caminho da morte vai trazer tristeza, vai trazer doenças, vai trazer também uma outra coisa muito interessante, o afastamento de Deus. Quando o povo escolhe o caminho, né, ou a porta da morte, ele atrai para si o quê? A morte literalmente, né? Quando você se afasta de Deus, você também está caminhando para um caminho de morte, morte espiritual. E dessa maneira a gente vai falar para eles que o povo de Israel tinha uma escolha a fazer. Mas que caminho será que eles escolheram? O caminho da morte ou o caminho da vida? É o que a gente vai descobrir na história de hoje. Então, olha, essas perguntas e essas dinâmicas, você vai atrair a atenção da criança logo para o início da introdução da aula de hoje. Vamos acompanhar agora os tópicos da lição de número 5. Primeiro tópico, a escolha entre a vida e a morte. Jeremias, capítulo 21. Segundo tópico, maus pastores e o bom pastor. Jeremias, capítulos 22 e 23. Terceiro e último tópico, os 2 cestos de figos. Jeremias, capítulo 24. E por último, a aplicação ou a conclusão da história de hoje. Então vamos lá, entrando no primeiro tópico, fala sobre a escolha entre a vida e a morte. Está no capítulo 21 do livro de Jeremias. O que a gente pode estar trazendo, né, para as crianças referente a esse tópico? Número 1, o rei Zedequias de Judá consultou o profeta Jeremias durante o cerco a Jerusalém, conduzido pelo rei Nabucodonosor. Número 2, Deus mandou que Jeremias desse a seguinte palavra ao povo: coloquei diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. E número 3, o povo de Judá deveria escolher entre fidelidade a Jerusalém ou a sobrevivência. Preferiram a escolha errada e o custo foi a liberdade. Então, querido professor, leia atentamente este tópico aqui, olha, na sua revista do professor, para que você possa compreender. Então, nesse primeiro tópico, a gente vai falar o seguinte, que o rei Zedequias foi pedir ajuda do profeta Jeremias, né? Porque a cidade de Jerusalém estava cercada pelo rei Nabucodonosor e ele foi pedir: ei, Jeremias, fala com Deus aí, nós precisamos de ajuda. Só que Deus disse: não, vocês desobedeceram muito a minha voz, desobedeceram muito as minhas leis e agora vocês vão ter que sofrer consequências, né? E aí a gente preparou essa figura aqui, olha, a figura de número 5.1, né? Que é o povo ali sendo cercado pelo povo inimigo, a cidade, né, estava sendo ameaçada. E aí não teve jeito, por conta de todo o pecado do povo de Israel, por conta de toda a desobediência e do caminho que eles escolheram. Porque Deus deu uma palavra a Jeremias, que eles tinham 2 opções. E quais eram as 2 opções? O caminho da vida ou o caminho da morte. É o versículo, né, também, né? Jeremias 21:8. Você vê que tudo está conectado, né? E aí, o que a gente vai mostrar para as crianças? Que Deus deu a Israel 2 caminhos. O caminho da vida, caminho bonito, né? Tem um caminho, é tudo bonito, é tudo legal. Mas aí você tem o caminho da morte. O que é o caminho da morte? Escuro, sombrio, você não sabe o que tem pela frente. E desta maneira foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles seguiam um caminho que eles não conseguiam enxergar a luz, porque tempos depois eles foram levados cativos, né, lá para a terra da Babilônia. E por lá viveram muito tempo. E dentro dessa dinâmica aqui, olha, nesse primeiro tópico, você vai construir esse painel, né? De alguma maneira você vai encontrar o material que você tiver e construir esse painel. E aí, ao explicar esse tópico, você pode pedir, né, distribuir papéis pequenininhos e pedir para que as crianças coloquem exemplos do que representa o caminho da vida e o que representa o caminho da morte. Por exemplo, obedecer o papai e a mamãe está no caminho da vida ou da morte? Da vida, não é? Porque a Bíblia diz que quem obedece pai e mãe vive por muitos anos. E o que poderia ser um caminho da morte? Alguém que comete um suicídio, alguém que comete de matar uma outra pessoa, um homicídio. É o caminho da vida ou o caminho da morte? Da morte, não é? Porque ele vai perder sua liberdade, ele vai ser um prisioneiro. E quem comete um suicídio, a Bíblia diz que não há perdão, né? Então ele não vai para o céu,
o caminho não é um caminho bom. E aí você vai deixar as crianças participarem. E dessa maneira você vai explicando esse tópico de número 1. E vai ser muito interessante você falar para as crianças que nós também precisamos fazer escolhas. E essas escolhas, elas vão definir muito o nosso futuro. Por isso temos que ser responsáveis com essas escolhas. Combinado? Tópico número 2, maus pastores e o bom pastor. Está em Jeremias capítulo 22 e o capítulo 23. E o primeiro tópico diz assim: Deus falou contra os reis de Judá que haviam pecado contra ele. Eram como pastores maus que maltratavam suas ovelhas. Número 2, Deus prometeu que tiraria os líderes que enganavam o povo e levantaria um pastor justo. Terceiro e último, é nossa responsabilidade escolher por viver de acordo com a vontade de Deus, que anseia que sejamos justos e bondosos. Estamos na metade da aula, o segundo tópico vai falar sobre maus pastores e o bom pastor. O que estava acontecendo? Deus enviou o profeta Jeremias para falar aos reis de Judá. Falar o quê? Que aquele povo estava fazendo coisa muito errada e coisa ruim, inclusive os líderes. E aí a gente preparou essa figura, que é a 5.2, onde a gente vê aqui, olha, Jeremias indo diante, né, de um dos reis lá de Judá. E ele vai falar o seguinte: olha, vocês estão conduzindo mal o povo, vocês estão tratando o povo de maneira errada e vocês estão agindo como maus pastores, não estão cuidando das minhas ovelhas. E Deus não se agradou nada disso. E Deus falou: olha, eu vou destruir, eu vou fazer com que todos os reis caiam e eu vou levantar um novo rei. Eu vou levantar um novo pastor, um pastor justo. Quem era esse pastor? Jesus. E aí você pode preparar uma coroa, né? E no topo dessa coroa você colocar lá o nome Jesus. O que a gente vê aqui, ó? Os reis de Judá conduziram o povo à idolatria e à injustiça. Tratavam mal o povo que estava completamente indefeso. E Deus não se agradou nada disso. Ele disse que eles estavam agindo como maus pastores. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele levantou um pastor justo, um pastor misericordioso e um pastor amoroso que é Jesus. E sabe, é nosso dever buscar o Senhor. E aí você pode mostrar essas 4 plaquinhas aqui, ó, em formato de um círculo que nós preparamos. A primeira diz assim, olha, Deus anseia, primeiro, que sejamos justos. Segundo, Ele anseia que nós sejamos bondosos. E terceiro, Deus anseia que cuidemos uns dos outros. Os líderes de Israel não estavam fazendo isso, mas vamos ensinar às crianças que nós somos diferentes, que nós somos bons pastores, que nós ansiamos por fazer a vontade do Senhor. Então ensine isso, ensine com autoridade, ensine com unção e vai ser uma bênção. Terceiro e último tópico, os 2 cestos de figos. Jeremias capítulo 24. Primeiro ponto, a gente vai falar aqui, Jeremias teve uma visão com 2 cestos de figos, um cesto com figos bons e o outro com figos podres. Segundo, os figos bons representam as pessoas exiladas, que seriam restauradas. Os figos ruins, os que ficaram em Jerusalém e continuaram desobedecendo. Terceiro, mesmo que passemos por dificuldades, devemos fazer uma escolha, permanecer com um coração obediente. Final já da lição, terceiro e último tópico, e é um tópico bem gostoso. A gente vai apresentar e falar sobre figos para as crianças, né? Talvez muitas delas não viram e nem sabem o que é figo. E aí você pode preparar, né? A gente preparou, né? Vem em uma lata, em calda, né? E você pode estar procurando aí na sua região, né? Custou em torno de 25 a 30 reais uma lata. Eu creio que vale a pena você investir e levar para as suas crianças. Então a gente tem esses aqui, olha, mais ou menos bonitinho, né? E aí a gente vai mostrar, né? Os figos bons e os figos podres, né? Então esses que estavam mais escurinhos a gente separou para que possa representar os figos ruins. Então Deus deu uma visão a Jeremias. E que visão foi essa? Ele viu 2 cestos, figura 5.3. Ele viu um cesto com figos bons e ele viu também um cesto com figos ruins. O que representa essa visão? Figos bons
foram aquelas pessoas que foram exiladas, saíram de Jerusalém, mas que se arrependeram e depois de um tempo o Senhor vai trazê-las de volta para a sua cidade. Vai trazê-las de volta para os braços do Pai. E os figos ruins representam aquelas pessoas que permaneceram em Jerusalém, mas continuaram desobedecendo, principalmente a liderança, os reis e algumas pessoas que ficaram ali, inclusive alguns que também foram para o Egito. Eles continuaram ali, mas também continuaram desobedecendo. Mesmo vendo tudo que Deus estava fazendo, eles fizeram a escolha de desobedecer. Por isso, eles foram comparados como esses figos aqui, ó, figos podres. E aí a gente pode perguntar às crianças, o que você quer ser? Um figo bom, bonito e gostoso, ou você quer ser um figo ruim, podre, já estragado? Eu prefiro um figo bom. Aliás, vamos saber que gosto tem esse figo? Eu nunca provei, né? Vou provar agora. E aí você pode fazer isso com as crianças, entendeu? Ó. É diferente o sabor. É bem suculento e eu não consigo descrever o gosto de um figo com o gosto de qualquer outra fruta que eu já tenha provado. É um gosto único, é o gosto de figo. E aí você pode levar isso para as crianças, né? Assim como foi surpreendente, uma surpresa para mim, também vai ser para as crianças. É claro, algumas não vão gostar, outras vão querer, outras não vão querer. Mas é interessante você levar e mostrar para as crianças, né? E também levarem elas a provar isso. E mais do que isso, levar elas a entender que elas precisam fazer uma escolha. E essa escolha, ela vai ser boa ou ela vai ser ruim, vai depender do que elas vão escolher. O importante é que nós temos que permanecer em Deus, com os nossos corações firmes e fiéis sempre a Deus. E nós vamos ensinar isso para as crianças. Deu para entender? E, por fim, vamos encerrar com a aplicação ou a conclusão da história de hoje. Você vai falar bem assim, crianças, Deus vê muito além do que os olhos humanos podem enxergar. Ele conhece o nosso coração, nossas intenções e atitudes, sejam boas ou ruins. Às vezes, obedecer a Deus pode parecer difícil, mas é sempre o melhor caminho. O Senhor deseja que sejamos sinceros, bondosos e cheios de amor. E, acima de tudo, Ele quer que continuemos firmes na fé e no seu amor todos os dias. Final da aula de hoje, querido professor, lição de número 5, né, que trouxe o título A Escolha que Traz Consequência. A gente pode encerrar essa aula levando para as crianças a revista do aluno, preparada com amor, com carinho. Aqui nós temos 4 atividades, né? Aqui eu quero mostrar para você a atividade de número 3 e número 4, que mostra aqui, né, Jeremias com os 2 cestos e os 2 caminhos, né, o caminho da vida ou o caminho da morte. Então sente com as crianças, faça junto com elas e vai ser muito interessante e é um momento muito especial esse também para você estar realizando os exercícios com seus alunos. Eu espero que você tenha gostado, que Deus abençoe sua vida e que Deus continue te dirigindo em tudo. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!